Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, principalmente aqui no capítulo 2, a qual nós gostamos muito desses versículos, a qual eu fiz questão de compartilhar com vocês, parece que já não é mais Paulo falando. Quando ele começa a dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, em algumas versões vai estar escrito a mesma mente, que eu acredito que seja mais adequada ainda, a mente de Cristo, trazendo para a igreja uma responsabilidade de ter a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo está fazendo esse compêndio de vida de Cristo na terra, de humilhação de Cristo, de rejeição de Cristo, até a crucificação de Cristo, depois a ressurreição de Cristo e a glorificação de Cristo, aonde todos tiveram a plena convicção de que ele realmente era Deus, era o Filho de Deus, e era o próprio Deus encarnado em um homem. A encarnação de Cristo é algo tão que salta aos olhos de todos, porque como sendo Deus, tendo poder sobre todas as coisas, há um universo infinito, há a criatividade infinita, o Pai de toda a criação existente que nós temos concebido de conhecimento, e muito além do nosso conhecimento, tudo que o Senhor criou. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é o Pai da criação. Também o apóstolo Paulo é inspirado a dizer que por ele, através dele, todas as coisas subsistem por causa dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então é ele a inspiração, é ele a motivação, é ele que estava na criação com o Pai, quando lá em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem estava com ele? João vai revelar para nós que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Então, aquele que estava na criação, aquele que estava com a soberania sobre toda a sua criação, inclusive eu e você, homem, agora se diminui, mas se diminui tanto, de tal forma, para ser concebido em um útero, de um ventre de uma mulher. Olha, ele se torna um embrião, uma célula, uma molécula, um embrião. Logo depois disso, ele precisa nascer, 9 meses depois, ele precisa nascer. E quando ele nasce, ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender a andar, ele precisa ser conduzido, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser direcionado, ensinado, dependente. Tudo isso, aquele que criou tudo, aquele que tem poder sobre tudo, ele diminui de tal forma a fim de ser ensinado, de ser preparado por alguém que ele criou. É incrível, é por isso que a Bíblia diz que o Evangelho muitas vezes é loucura para o homem racional, que não conhece o mistério e também não tem noção do quão grande amor que Deus tem para conosco, a fim de se humilhar, a fim de se diminuir, a fim de se tornar pequeno, tão pequeno, até menos do que nós podemos imaginar. Se inferiorizou, essa palavra, se existe essa palavra, mas ele se tornou inferior, tomou forma de homem e depois tomou forma de servo. Como forma de servo? Porque ele se fez obediente. O servo é obediente, então ele tomou a forma de servo, de ser obediente. Obediente a quem? Obediente ao Pai. Tomando a forma de servo, ele também fez-se alguém a qual o mundo, a qual as pessoas daquele período não jamais poderiam olhar com bons olhos. E o profeta Isaías vai profetizar que nós não achamos formosura nele, que nós não vemos efeito positivo algum nele. Não era bom aos nossos olhos ouvir ele. O próprio profeta Isaías profetiza no 53 que o Senhor, agradou o Pai, agradou o Senhor moê-lo.
O Isaías vai dizer que esse homem de dores levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu estava falando da diminuição de Cristo a fim de se tornar um feto, uma criança dependente. Depois ele se torna um servo obediente para cumprir um propósito muito acima do que qualquer pessoa poderia cumprir. Mas em tudo que ele fez, ele tinha que ser santo, ele tinha que ser puro. E o apóstolo Paulo, nesses versículos, ele estava querendo trazer uma noção para a igreja, olhar para Cristo, para ter ele como exemplo, para não comportar-se de maneira oposta ao que Cristo era. Mas Paulo, não entendendo o que estava fazendo, não entendendo o que estava escrevendo, porque estava sendo divinamente inspirado pelo Espírito Santo, trouxe algo para mim e para você agora, um resumo do Cristo poderoso, que também se fez inferior, que também se fez pequeno, que também se fez servo, para que nós hoje olhasse para ele e entendesse a glória de seu Filho amado. E nessa glorificação, para que viesse essa glorificação, para que viesse essa exaltação, para que seu nome fosse acima de todo nome, teve a humilhação, teve a rejeição, teve a tortura, teve a dor, teve a morte, e morte de cruz.